Nós vamos hoje corrigir a atividade sobre divisão de polinômios por polinômios. Vamos ver aqui a atividade. Calcule os quocientes. Quando a gente fala de quociente, a gente está falando de divisão. Aqui a divisão, olha. Então, eu estou fazendo uma divisão de um polinômio por outro polinômio. A gente pode reconhecer o polinômio através dos termos. Os termos são separados por sinais de mais ou de menos. Então, aqui eu tenho 3 termos, é um trinômio, ou seja, é um polinômio. E aqui eu não tenho um termo só, eu tenho 2 termos, porque, um termo, 2 termos. Então, eu tenho uma divisão de polinômio por polinômio. Numa divisão por polinômio, de polinômios, a gente vai fazer a divisão normal, como se faz uma divisão com números. A gente tem aqui expressões de polinômio, a gente faz a divisão como uma divisão comum. Só que, professora, como é que eu vou fazer uma divisão desse jeito, né, de um polinômio por outro polinômio? A gente já viu como é que faz a divisão de um polinômio por um monômio, de um monômio por um monômio. Então, vai ser mais ou menos dessa forma. Só que aqui, nessa divisão, você tem 3 termos, primeiro, segundo, terceiro termo, e aqui tem 2 termos, primeiro e segundo termo. Então, você vai fazer o quê? A divisão do primeiro termo, sempre do primeiro termo, pelo primeiro termo, certo? Então, esse aqui é o primeiro termo, x ao quadrado, e você vai dividir por x. X ao quadrado é x vezes x, né? E eu vou dividir por x. Vou fazer aqui o sinal de divisão e eu vou dividir por x. Então, é como se você dividisse aqui x dividido por x, que dá 1. E ficaria 1x, ou seja, vai ficar x. Então, eu vou colocar o x aqui. Então, na divisão de x ao quadrado, na divisão, quando você tem variáveis, ou seja, letras, você vai retirando. Por exemplo, aqui tem x ao quadrado, são 2, né? Dividido por x, aqui é um só. Então, vai tirar 1, vai ficar 1. É só uma dica para facilitar. Então, x ao quadrado dividido por x vai dar x. Pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x e vou multiplicar por x mais 2. Só que você multiplica passo a passo. Por exemplo, se você multiplicar x por x, vai dar x ao quadrado. Aí você coloca o x ao quadrado embaixo do x ao quadrado. Esse x aqui é positivo, esse também é positivo. Aí o resultado dá positivo. Só que como você troca o sinal, aqui vai ficar negativo. Certo? Então, você vai trocar o sinal aqui nesse momento. Agora, você multiplica x vezes 2, que dá 2x. Aí, você observa que esse x é positivo, esse é positivo. Positivo com positivo dá positivo. Mas, na hora que você vai trocar o sinal. Mas, professora, por que eu troco o sinal? Ora, porque você vai ter aqui. Lembre, se você aqui está trocado o sinal, então você tinha ele com o sinal positivo, né? X ao quadrado mais 2x. Esse número que você coloca aqui, você vai ter que pegar esse e diminuir desse. Se você vai diminuir, você vai ter que pegar menos esses valores aqui. Então, menos esses valores, você vai fazer x, ou menos, por mais dá menos, aí vai ficar negativo. E menos por mais dá menos, que vai ficar também negativo, ou seja, é só você trocar o sinal. Se você tem um sinal de menos, tem parênteses, então você tem outros valores aqui, você troca todos os sinais desses valores aqui, ok? Pronto, mas voltando lá. Como você multiplicou x vezes x, deu x ao quadrado, aí você, positivo, você trocou o sinal. X vezes 2 deu 2x, positivo, você também trocou o sinal. Agora você vai diminuir. X ao quadrado menos x ao quadrado. Você tem x ao quadrado, vai tirar x ao quadrado, não fica com nada, vai ficar com zero, né? Então, aqui vai ficar o quê? Zero. Deixa isso aqui, zero. Aí aqui tem o mais 5x menos 5x. Lembrando que você só vai diminuir os semelhantes. X ao quadrado com x ao quadrado, x com x, termo independente com termo independente. Termo independente é quando não tem variável, não tem letra. Aí aqui, ó, mais por menos, menos. 5x menos 2x dá 3x. Sinal do maior valor absoluto, então fica positivo. Aqui você baixa o 6, né? Olha aqui, ó. Igual a divisão normal, aí baixa o 6. Agora, esse zero aqui você não vai contar, e agora você tem 3x mais 6. Então, o primeiro termo agora é 3x, certo? Então, você vai pegar e dividir esse primeiro termo pelo primeiro termo. Então, você vai dividir 3x por x.
Então, você vai dividir agora 3x por x. Então, na hora de você dividir 3x por x, é 3x dividido por x. Então, você, ó, x dividido por x dá 1. Ia ficar 3 vezes 1, que dá 3. Então, 3x dividido por x, tiro x, fica 3. Então, fica 3. Como ele é positivo e esse aqui também é positivo, aqui fica positivo. Então, fica mais 3. Agora, você vai pegar esse mais 3 e multiplicar por x e por 2. Então, você vai fazer e vai colocar embaixo dos números respectivos. Por exemplo, 3x. 3 vezes x dá 3x. Então, você vai colocar aqui embaixo de 3x. Os dois são positivos, então vai dar positivo. Mas você troca o sinal, já viu por quê? Vai ficar menos. Aí, multiplica agora 3 vezes 2, que dá 6. Aí, esse é positivo com positivo dá positivo, mas troca o sinal, fica negativo. Agora, você diminui. 3x menos 3x dá 0. 6 mais por menos menos, 6 menos 6 dá 0. Pronto. Qual é o resultado dessa divisão? Então, você vai ter o quociente, que é x mais 3. Então, você coloca esse resultado, x mais 3. E eu vou ter o resto, que é 0. Os restos podem ser outro valor. Mas, nesse caso, eu tenho uma divisão exata e ele deu 0. Lembrando que sempre aqui, quando você faz essa divisão e que você retorna e multiplica, os primeiros valores sempre tem que dar 0. Aí. Esse aqui, sempre no final, quando você diminui, tem que dar 0. Pode sobrar esses outros, mas esse tem que dar 0. Certo? Se eu perguntasse qual o número que dividido por x mais... Qual a expressão que dividido por x mais 2 vai dar x mais 3? Aí você diz essa daqui. X ao quadrado mais 5x mais 6. Por quê? Porque você dividiu por x mais 2 e deu x mais 3. Você vai perguntar qual a expressão que quando eu divido por x mais 2 vai dar igual a x mais 3. Essa. Professora, mas se eu não tiver essa daqui, como é que eu faço? Você vai ter que multiplicar o quociente pelo divisor e vai dar igual ao dividendo. Quando tem resto, você soma com o resto. Vamos ver aqui, professora. Você pegou o quociente vezes o divisor. Ao multiplicar, eu tenho que dar aquele resultado. Qual é o resultado? Vamos lá. Lembrando, x ao quadrado mais 5x mais 6. Então, eu tenho que dar esse valor. Então, vamos ver se dá. Aí, aqui faz uma multiplicação normal. Aí. 3, você vai pegar o 3, multiplicar por 2 e por x. 3 vezes 2 dá 6. Mais por mais dá mais. 3 vezes x, 3x. Positivo com positivo fica positivo. Ok? Igual a uma multiplicação normal. Agora, você vai multiplicar o x. X vezes 2, 2x. Então, você vai botar quem tem x embaixo de x. Quem não tem termo independente, x ao quadrado embaixo de x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. Tudo positivo vai dar positivo. Agora, você soma. Aí, você vai somar o quê? 6, positivo. 3x mais 2x dá 5x, positivo. E repete x ao quadrado. Perceba que deu o mesmo resultado. Olha. X ao quadrado mais 5x mais 6. Olha aí. X ao quadrado mais 5x mais 6. Isso aqui é a prova real de que minha divisão está correta. Lembrando que qual foi a pergunta? Qual o número que ao dividir por x mais 2 dá igual a... Qual a expressão que ao dividir por x mais 2 é igual a x mais 3? Aí você faz uma multiplicação para descobrir. Pois esse dividido por x mais 2 vai dar igual a x por 3. Também, se ele dividir por x mais 3 vai dar igual a x mais 2. Professor, ele me complicou um pouquinho. Por exemplo, se eu tenho aqui 6, eu vou dividir por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar 6, né? Ó, o que é que acontece? Qual é o número? Agora eu quero saber qual é o número que dividido por 2 dá 3. Aí você pega, faz como eu fiz aqui. 3 vezes 2 dá 6. Entendeu? Qual número, eu não sei quem é esse, que quando eu divido por 2 vai dar igual a 3.
Ou seja, aí você pega, multiplica esses dois, 3 vezes 2, que vai dar 6. Se eu pegar 6 dividido por 2, vai dar 3. Se eu pegar 6 dividido por 3, vai dar 2. Foi o que eu fiz aqui. Não é isso? Foi o que eu fiz aqui. Observe lá, ó. Peguei e multipliquei x mais 2 por x mais 3, né? X mais 2 por x mais 3 e dá igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Lembra do 6, do 2 e do 3? Olha aí, ó. Certo? A mesma coisa, ó. Entendeu? Eu peguei a x mais 2 vezes x mais 3 e deu x ao quadrado mais 5x mais 6. É a prova real. Então, você usa aqui a operação inversa para descobrir qual é o resultado da divisão. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Vamos agora para outra. X ao quadrado menos 7x mais 10 é um polinômio. X ao quadrado, 7x mais 10. Como são trinômio, certo? Dividido por x e menos 2. Então, dois termos, binômio. Vamos falar bi, são 2. Tri, são 3. Ok? Mono, um polinômio, são todos ou mais de 1, mais de 4. De 4 ou mais. Então, aqui vou arrumar a conta normal, x ao quadrado menos 7x mais 10 e dividir por x menos 2. Como é que a gente faz? A gente pega, divide o primeiro termo pelo primeiro termo. Lembrando que se eu tenho x ao quadrado aqui, eu tenho 2, eu vou tirar 1, vai ficar quanto? 1. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Perceba que é só x. Esqueça isso aqui, a gente vai já. Então, você vai pegar o x e multiplicar por x e por menos 2. X vezes x dá x ao quadrado. Então, você vai colocar embaixo do x ao quadrado. Os dois são positivos, então positivo com positivo dá positivo. Lembrando que a gente troca o sinal agora, né? Aí fica negativo. Aí aqui eu pego x vezes 2 dá 2x. Então, eu preciso do sinal daqui. Aí eu faço mais por menos, dá menos. Só que a gente troca o sinal aqui, vai dar mais. E aí agora, como eu já multipliquei pelos 2, agora eu vou diminuir. Então, passo o traço aqui e vou diminuir. X ao quadrado menos x ao quadrado. Vai dar 0, né? Aqui dá 0. E aqui eu faço o jogo de sinal. Menos por mais dá menos. 7x menos 2x dá 5x. Né? Que 7 menos 2 dá 5 e repete o x. Só pode fazer a conta aqui assim com os termos semelhantes. Sinal, que é o sinal, aí eu olho, 7 tem maior valor absoluto do que 2. Eu vou colocar o sinal do 7. Qual é o sinal do 7? Menos. Então, eu vou colocar aqui menos, fica menos 5x. Agora, eu repito aqui, mais 10. Então, vem com sinal também. Lembrando que o termo começa com sinal. Mais 10. Agora, esse zero aqui para se esquecer, eu tenho menos 5x mais 10. Agora, o primeiro termo é menos 5x. Lembra que a gente divide o primeiro termo pelo primeiro termo? Agora, o primeiro termo é menos 5x, que é esse valor, essa expressão aqui, que eu tenho que dividir. Então, aqui eu tenho menos por mais, aí vai dar menos. 5x dividido por x, tiro o x, fica 5, né? Porque, olha, eu tenho aqui 5x dividido por x. Então, aqui, ó, x dividido por x dá 1. E 1 vezes 5 é 5. Então, vai ficar, tiro o x, fica 5. Ok? Agora, eu vou ter menos 5. Lembra que começa com sinal, o sinal vai. Eu vou multiplicar por x e por menos 2. Então, 5 vezes x dá 5x. Então, eu vou colocar aqui embaixo de 5x. Só que esse 5 está negativo, esse x está positivo. Negativo com positivo dá negativo. Como a gente troca aqui o sinal, fica positivo. Agora eu pego esse menos 5 e multiplico por menos 2. 5 vezes 2 dá 10. Aí faz o sinal, menos por menos dá mais. Como dá mais, a gente troca o sinal aqui e fica menos. E aí agora é só passar o traço e diminuir. Menos por mais dá menos, 5x menos 5x dá 0. Então aqui vai dar 0. Mais por menos dá menos, 10 menos 10 dá 0. Então, aqui também dá 0. Qual é o resultado? Quociente. Quem é o quociente? Esse aqui. X menos 5. E quem é o resto?
0. É assim que você coloca a resposta. Certo? Quociente x menos 5 e o resto 0. Vamos agora àquela pergunta. Qual a expressão que dividido por x menos 2 vai dar igual a x menos 5? Ora, você já sabe que é essa daqui, porque essa a gente fez a divisão, né? Dividiu x ao quadrado menos 7x mais 10 por x menos 2 e deu x menos 5, né? Mas, professor, e se eu não tivesse isso aqui? Eu teria que multiplicar esses dois. X menos 2 vezes x menos 5, quociente vezes o divisor. Aí aqui é só fazer a multiplicação normal. Vamos pegar menos 5 vezes menos 2 vezes x menos 2. Então, multiplica um pelo outro. 5 vezes 2 dá 10. Aí eu faço o jogo de sinal. Menos por menos dá mais. Ok? Agora eu multiplico 5 vezes x dá 5x. E menos por mais dá menos. Pronto. Agora eu vou multiplicar o x por x menos 2. X vezes 2, 2x. Aí está positivo, está negativo, fica negativo. X vezes x, x ao quadrado. Os dois estão positivos. Agora eu somo. Aí vai ficar 10, que menos por mais dá menos. 5x menos por menos dá mais aqui. Né? São dois menos, então 5x mais 2x dá 7x. Repete o sinal de menos. E repete o x ao quadrado. Perceba que dá o mesmo resultado do outro. Então, aqui está a prova real daquela multiplicação, daquela divisão. Na letra C, eu tenho aqui outro polinômio. 2x ao quadrado mais 6x mais 4. 3 termos, um trinômio, que é chamado de polinômio. Vou dividir por esse outro polinômio, x e mais 1. Então, a gente vai fazer a divisão normal aqui, arma divisão. Você vai dividir o primeiro termo pelo primeiro termo, certo? Então, 2x ao quadrado dividido por x. Lembrando que 2x ao quadrado, não é isso, ó, dividido por x. Então, aqui você tem 2, aqui o coeficiente é 1, vai dar 2, né? E x ao quadrado são 2, eu tiro 1, vai ficar 1. Então, vai dar aqui 2x, certo? 2x. Então, eu vou pegar esse 2x e multiplicar por x e mais 1. Então, 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Os dois são positivos, vai dar positivo. Na hora de diminuir, você troca o sinal, fica negativo. 2x vezes 1 dá 2x. Aí os dois são positivos, dá positivo, mas na hora de diminuir, você troca o sinal, fica menos. Agora é só diminuir. 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai dar 0. Mais por menos dá menos. 6x menos 2x dá 4x. Sinal do maior, mais. E agora repete o 4. Agora eu tenho aqui esse 0, eu esqueço. O primeiro termo é o 4x. É 4x. Então, eu vou dividir o primeiro termo pelo primeiro termo. Então, 4x dividido por x dá 4. Você tira o x, vai ficar o 4. Certo? Os dois são positivos, vai dar positivo. Agora, você vai multiplicar o 4 por x mais 1. 4 vezes x dá 4x. Os dois são positivos, fica positivo. Mas na hora de diminuir, troca o sinal, fica negativo. 4 vezes 1, 4. Positivo com positivo dá positivo. Na hora de diminuir, fica negativo. Então, 4x menos 4x vai dar 0. Mais por menos dá menos, 4 menos 4 dá 0. Resultado, quociente 2x mais 4, resto 0. Pronto. Se eu perguntasse qual é a expressão que dividido por x mais 1 vai dar igual a 2x mais 4. Se você quer saber, é só fazer a multiplicação desses dois valores, 2x mais 4 vezes x mais 1, certo? O quociente vezes o divisor ou vice-versa. Tanto faz. Então, aqui é só multiplicar. 1 vezes 1
por todinhos. 1 vezes 4, 4. Aí mais por mais dá mais. 1 vezes 2x, 2x. Os dois são positivos, fica positivo. Agora você multiplica aqui o x por todinhos. X vezes 4 dá 4x. Então eu coloco embaixo do 2x. Os dois são positivos, fica positivo. X vezes 2x, 2x ao quadrado. Então sempre x ao quadrado embaixo de x ao quadrado, x embaixo de x, aqui não tem x embaixo, aqui não tem x. Então aqui eu vou fazer o quê? Somar. Fica 4, 2x mais 4x, 6x, 2x ao quadrado, repete. Então, até a próxima.